Você sabia que a varicocele afeta cerca de 15% dos homens e é uma das principais causas de infertilidade masculina? Urológica. Desvendando a urologia. Varicocele. Olá, eu sou o Dr. Pedro D'Ameto e hoje nós vamos falar sobre varicocele, que é uma condição que pode afetar muito a capacidade do homem de ter filhos. Então nós vamos falar sobre as suas causas, o que é a varicocele e como nós podemos diagnosticar e tratar adequadamente. E o que é a varicocele? Ela é uma dilatação das veias que drenam sangue do testículo. É como as varizes das pernas, tanto que a gente fala que são varizes das veias dos testículos. E daí o que acontece? Quando as veias ficam varicosas, ou seja, ficam dilatadas, o fluxo sanguíneo por elas fica comprometido. Por quê? O sangue chega pelas artérias, vai irrigar, no caso, o tecido testicular e levar os nutrientes que vão fazer com que as células se mantenham vivas. E daí esse sangue que sai rico em gás carbônico e no que a gente chama de metabólitos, que nada mais são do que toxinas que têm que ser eliminadas. Se as veias estão dilatadas, pode haver um refluxo desse sangue ou então uma persistência desse sangue mais junto ao tecido testicular, junto às células do testículo. E daí, esse tecido testicular fica exposto a um sangue de uma qualidade pior. Ele pode, com isso, ser prejudicado e, dessa forma, a fertilidade masculina ser impactada. E o que muitos pacientes me perguntam, quais são os sintomas de varicocele? Como que eu posso suspeitar que eu tenha isso? Então, pode ter dor no testículo, embora isso não seja tão comum. O que mais acontece é que os homens relatam uma sensação de peso no testículo, assim como quem tem varizes nas pernas. As pessoas relatam que as pernas ficam bem pesadas, assim também os testículos em quem tem varicocele. Então esses são os sintomas. Agora, quais são os sinais? São justamente as veias dilatadas. Então a mãe percebe aquelas veias bem dilatadas do lado do testículo. Isso já indica, ou pode indicar, mas na maioria das vezes já indica a presença de varicocele. E também, se essa varicocele não é tratada, pode acontecer uma hipotrofia, que é uma diminuição do testículo. Então a gente falou que isso pode causar infertilidade porque o tecido testicular vai ficando exposto a um sangue de qualidade pior. Com isso ele pode ir morrendo e o testículo ir atrofiando. E como a varicocele afeta a fertilidade masculina? Então a gente já falou que ela faz com que o tecido testicular fique exposto a um sangue de qualidade pior. Com isso vai diminuindo a produção de espermatozoides, que são as células, os gametas masculinos que vão gerar, quando se juntam ao óvulo, gerar um novo ser vivo. Aí o que a gente observa no espermograma, na análise seminal? Há uma diminuição da concentração, da quantidade de espermatozoides. Eles também ficam menos móveis, então com isso menos espermatozoides conseguem chegar até o óvulo para fecundar. E eles ficam com uma característica alterada, a gente chama de morfologia. Então com isso há uma quantidade maior de espermatozoides anormais. E como é o diagnóstico da varicocele? É essencialmente clínico. Então nós examinamos o homem, preferencialmente de pé, porque aí a gente consegue identificar melhor as veias dilatadas e às vezes a gente já vê a veia dilatada, já de cara. Às vezes ela não está tão dilatada, uma suspeita. Então a gente pede para o homem fazer uma força, que a gente chama de manobra de Valsalva, para ver se aumenta essas veias. E daí o diagnóstico é estabelecido. Se houver dúvida, pode-se pedir um ultrassom com Doppler, que aí é um exame de imagem que vai comprovar ou não a presença de varicocele. Bem, então diagnosticamos que o homem tem varicocele e que ela está prejudicando a produção de espermatozoides. Como que é feito o tratamento? É basicamente cirúrgico.
E a gente chama esse tratamento de varicocelectomia, que nada mais é do que amarrar as veias que estão varicosas para que o sangue circule por outras que não estejam. E daí a gente restabelece o fluxo adequado. Aí com isso o tecido testicular fica exposto a um sangue de qualidade melhor, mais rico em oxigênio e nutrientes. O tratamento principal é através do uso de microscópio, porque com ele a gente consegue identificar todas as veias e com isso amarrar, tratar todas e principalmente identificar as artérias que nutrem os testículos. Com isso a gente evita lesar essas artérias, porque isso prejudicaria a produção de espermatozoides. Então, melhor tratamento cirúrgico com microscópio. Existem outros com laparoscopia, embolização, mas o principal, o mais indicado, eu diria que tendo condição de fazer, seria o melhor tratamento para a varicocele. E qual a eficácia do tratamento da varicocele? Então, se o homem foi submetido à cirurgia, especialmente com o uso de microscópio, em até 80% dos casos, o espermograma é normalizado. E aqueles em que ele não é, pelo menos há uma melhora da qualidade dos espermatozoides e homem e mulher conseguem ter filho de maneira natural. E há a possibilidade de prevenção da varicocele? Na verdade não, porque isso é uma questão anatômica de cada homem. Então, se o homem tiver predisposição a ter varicocele, vai ter. Uma vez que ele terá, o que é o importante? Ter uma detecção, um diagnóstico precoce. Identificar o problema, porque com isso ele pode ser tratado precocemente antes que a varicocele cause algum impacto, alguma alteração na fertilidade masculina. A varicocele é uma condição comum, mas tratável, que pode afetar a fertilidade masculina. Então, se você tiver alguma suspeita que possa tê-la, procure um médico o mais rápido possível para poder instituir o tratamento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e colocar suas dúvidas e comentários que eu responderei com imenso prazer.